Daremos início agora ao painel de debates intitulado A Importância da Hidrografia para a Navegação Marítima. Para compor este painel, convidamos o vice-almirante Wilson Pereira de Lima Filho, diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Por gentileza. O capitão de Mar e Guerra, Luiz Fernando Ressano, diretor executivo da Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem. O capitão de Mar e Guerra, Gustavo Henrique Alves Martins, prático em Paranaguá. O capitão de Mar e Guerra, Marcelo Santiago Vilas Boas, instrutor da Escola Naval. Para atuar como moderador, convidamos o capitão de Mar e Guerra, Carlos Alberto Pegas Ferreira, assessor do diretor de Hidrografia e Navegação. Fiquem à vontade, por gentileza. Eu passo a palavra ao moderador. Boa tarde, senhores almirantes, senhores comandantes, senhoras e senhores presentes, senhores palestrantes, boa tarde. Antes de iniciarmos, gostaria de chamar a atenção de que o painel ele vai atender o questionamento aos 4 palestrantes a uma única solicitação de apresentar a relevância, as demandas atuais e futuras da hidrografia para os setores. Nós temos aqui 4 setores representados. Um setor regulador no país, que é a ANTAC, um cliente potencial da hidrografia, que é o setor de navegação, representado pela cabotagem, um setor que vai dar atividade portuária, que será pela experiência do comandante Vilas Boas, e o setor de praticagem, esse último cliente fundamental nesse processo de linkagem entre os dois mais setores. Então, eu gostaria de iniciar a apresentação solicitando ao almirante Lima Filho, que já apresentou a ANTAC, ele só vai complementar, e, por favor, discorrer, prezado almirante, que nos informasse quais são as expectativas ou demandas atuais e futuras do transporte aquaviário com relação às atividades hidrográficas desenvolvidas no nosso país. Mais uma vez, muito boa tarde, satisfação voltar aqui ao púlpito, falar um pouquinho agora sobre o primeiro eixo que eu me referi no início da minha apresentação, que é o eixo da atividade marítima. Certamente tem alguns aspectos que eu já comentei anteriormente, que eu não precisarei mencionar. A composição da diretoria, esses tópicos todos eu já mencionei. Mas eu gostaria de sublinhar a nossa esfera de atuação e relembrar a atuação da agência reguladora nos aspectos relacionados à navegação de longo curso e de cabotagem. Então, são 2 tipos de navegação e que nós efetivamente temos, de alguma forma, atuação, especialmente a cabotagem, né? Porque toda a embarcação que atua na cabotagem, seja fretada ou não, a sua empresa é regulada pela Agência Nacional de Transporte Aquaviário. E a finalidade principal dessa regulação é garantir a movimentação das pessoas, dos bens, em cumprimento a padrões de eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade, modicidade nos fretes e tarifas. Então, é importante que, especialmente os mais jovens, saiam aqui do Clube Naval nessa tarde com a percepção de que o grande papel da Agência Nacional de Transportes Aquaviários é trabalhar em prol da correta prestação de serviços, seja nas travessias, seja nos navios que transportam carga, enfim, prestação de serviço no mar em vias navegáveis é regulado pela ANTAC, tanto no eixo marítimo e navegação interior, como no eixo portuário.
Então, conforme eu já tinha apresentado inicialmente, né, o eixo de navegação interior, no eixo da navegação marítima, a agência trabalha pela segurança. Veja que nós somos cobrados de segurança, mas na realidade a tarefa não é nossa. Por isso que eu reitero a importância da relação entre a ANTAC e a Marinha do Brasil. E também com a Polícia Federal, quando a vertente for a vertente security. É a qualidade do serviço de navegação marítima, tanto de carga quanto de passageiros, a concessão de outorgas. Todas as empresas brasileiras de navegação são outorgadas pela ANTAC. E essas embarcações, obviamente, né, são autorizadas a operar na navegação de cabotagem, longo curso e na prestação de serviço, tanto de apoio marítimo como de apoio portuário. Eu já tinha sublinhado esses tópicos, né, obviamente, hoje nós tivemos aulas aí, palestras espetaculares dos nossos hidrógrafos, que apresentaram outros tópicos importantíssimos da navegação, e aqui eu repito que isso tudo que foi apresentado na navegação interior, a maioria delas replicamos também para a navegação marítima, ou seja, a carta náutica, os auxílios à navegação, a meteorologia, a oceanografia, os levantamentos hidrográficos, as informações aos navegantes, aqui ele vendo-se a tábua de marés, né, lista de faróis e outras aplicações tão relevantes que a nossa DHN oferece aos clientes, aos usuários. E também a parte de pesquisas. Eu tenho certeza que grande parte dos senhores viram essa manchete, né? A gente falava-se muito em novo normal, cerca de um ano e pouco atrás, logo depois da Covid, e agora que está em voga no mundo todo é o never normal. O que é o never normal que substitui o novo normal? É porque nunca mais estaremos no normal. Agora mesmo vivenciamos um caso muito sério, existe a perspectiva da vinda do El Niño, como eu disse anteriormente, estamos hoje com uma seca no canal do Panamá, os navios estão tendo que reduzir suas cargas, outros estão optando por vir com carga plena e desembarcar os contêineres no Pacífico e depois reembarcados no Atlântico e vice-versa. E isso está aumentando muito aí as despesas dos armadores, obviamente também dos usuários. Então, esse é o never normal. E relembrando, né, que eu já tinha apresentado esses tópicos, né, da hidrografia, e como nós vemos lá na nossa agência, o papel da ANTAC, que viabiliza o papel da hidrografia, né, que viabiliza todas essas operações. Como disse na primeira vez que me dirijo aos senhores e senhoras, na minha primeira apresentação, sem hidrografia não há navegação, né? Então, relembrando que tanto o VTS, ele é regulado tecnicamente pela DHN, e nós temos, recentemente, tivemos até alguns embates nessa área, porque quando se fala em cobrança do VTMS como um serviço oferecido pela autoridade portuária, eventualmente a ANTAC tem que se manifestar, e nós pedimos recentemente, inclusive, o apoio da Diretoria de Hidrografia e Navegação, fomos todos nesse porto tratar desse problema. Então, essa interação existe. Este é um exemplo, né? O caso aí do VTMS desse porto que tivemos que interagir. E existem outros aspectos relacionados também, quando se fala em profundidade, e às vezes é que o usuário quer forçar um pouco aí a autoridade marítima a aumentar o calado de navegação daquele porto, e a DHN, profissional como sempre, se firma nessa assessoria, e conforme eu encerrei a minha última apresentação, a segurança da navegação, ela é inegociável. E as nossas normãs, né, em que pesem as normãs da DHN serem de número bastante inferior às da DPC, né, eu fui diretor de portos e costas, tinha mais de 15 normãs, mas essas normãs são essenciais. Realmente, elas têm tudo que interessa em termos de auxílio à navegação, a meteorologia, levantamentos hidrográficos, VTMS, navegação em cartas náuticas.
Então, aqueles que não são hidrógrafos, querem ver um pouquinho sobre a técnica da hidrografia, consultem essas normas que são muito bem elaboradas. E quando nós vemos em alguns objetivos da ANTAC, é interessante nós vemos que, por exemplo, assegurar a celeridade, a eficiência, a segurança jurídica do transporte aquaviário. E quando nós falamos em celeridade, vemos, por exemplo, o que está acontecendo agora no Rio Madeira, em que eventualmente há necessidade de reduzir a quantidade de carga em alguns navios, sendo autorizados pela ANTAC de forma emergencial, mesmo com bandeira estrangeira, a fazerem um certo trajeto para que não impacte na atividade, na economia brasileira. Tudo isso acaba tendo quando se fala em comércio na área marítima, acaba chegando, né, caindo no colo da nossa agência reguladora. Então, isso faz parte também da nossa atividade. Promover a concorrência justa, livre iniciativa, estabelecer regras claras para as partes envolvidas nos contratos de afretamento. Eu queria aproveitar essa oportunidade para passar alguns conceitos que talvez alguns dos senhores não tenham, que é sobre afretamento. Hoje, nós não temos navios de bandeira brasileira suficientes para cumprir todas as atividades de transporte marítimo no Brasil. Logo, é necessário que seja realizado o afretamento. Diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, que eles têm lá o Jones Act, em que somente a bandeira americana realiza atividade de cabotagem, aqui no Brasil nós temos alguma coisa que tem alguma semelhança, que é a nossa Lei 9.432 de 97, que ela estabelece uma prioridade para a bandeira brasileira. E como é que funciona? Se eu quero, por exemplo, afretar um navio de apoio marítimo, e esse navio é de bandeira, digamos, panamenha, antes de afretar esse navio, né, ele se apresenta na ANTAC num sistema chamado SAMA, e tem que verificar se existe algum navio de bandeira brasileira apto a realizar aquela atividade, ou aquele transporte. O nome disso é circularização. Então, depois que é feita a circularização, caso não haja nenhum navio de bandeira brasileira apto a realizar aquela atividade, ele pode iniciar o processo de afretamento, e a ANTAC emite um documento chamado o CA, que é o Certificado de Autorização de Afretamento. Caso haja um navio de bandeira brasileira apto a realizar aquela atividade, aí é realizado o bloqueio. Aí é bloqueado e o navio brasileiro assume aquela atividade comercial, né? E para que isso aconteça, né, é feito o bloqueio e a ANTAC declara aquele bloqueio firme. E aí o navio brasileiro assume a manobra. É interessante compartilhar isso com os senhores, que talvez muitos dos senhores não conhecessem essa característica da atividade marítima brasileira. E quem administra isso no Brasil é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário. E é interessante também que esse bloqueio, ele não precisa ser só do navio. Existe uma entidade chamada o bloqueio parcial. Por exemplo, se vai fazer uma atividade por 2 meses, e um de bandeira brasileira pode realizar aquela atividade por 30 dias, o bloqueio é parcial. Ou você pode transportar parte daquela carga, o bloqueio pode ser parcial também. Isso aí é fonte de alguma dificuldade, de algum problema lá na ANTAC, que nós estamos estudando, né, comandante Rezano? Forma de aprimorar e fazer uma avaliação dessas regras. Conforme eu disse, né, a importância da complementaridade entre a ANTAC e a Marinha do Brasil, existem diversas situações em que nós temos que ter essa interação com a Marinha e a ANTAC e vice-versa. Quando, por exemplo, há um naufrágio que acontece muito na Amazônia, especialmente naquelas travessias longitudinais, por exemplo, entre Santana e Manaus,
existem empresas brasileiras de navegação que são responsáveis por aquelas embarcações. Então, tem responsabilidade de manter aquela embarcação em condições seguras. Então, além do IAFN, né, que é o Inquérito de Acidente Fácil de Navegação, que é instaurado pela Marinha do Brasil, julgado finalmente no Tribunal Marítimo, nós temos que verificar as responsabilidades do dono da EBN, daquela empresa brasileira de navegação. Então, nós também abrimos um procedimento administrativo nessas situações. Por isso que é importante essa troca de calor entre as duas instituições. Então, nós já falamos sobre isso, né, sobre os 4 tipos de instalações portuárias, os TUPs, as estações de transbordo de carga, instalações portuárias de turismo, os IP4 e registros, né? Nós já vimos isso. E, finalmente, reiterando aqui, eu deixei para falar sobre Barra Norte, nessa parte de navegação marítima, há hoje uma política governamental de efetivamente consolidar a instalação e implementação de hidrovia no Brasil. Estamos começando lá com a Lagoa Mirim, no sul, estamos com o caso da Barra Norte, efetivamente, aguardando apenas, foi até uma pergunta, a pontificação do EVTEA, para que nós possamos estudar a viabilidade dessa concessão, e temos diversas outras hidrovias a serem instaladas, e também com a ideia de concessão, né? Eu sou relator de um processo da concessão do canal de acesso ao Porto de Paranaguá, comandante Gustavo, e também, futuramente, também no canal de acesso ao Porto de Itajaí, quando for encerrado o processo licitatório definitivo daquele porto. Eu também queria compartilhar com os senhores que a ANTAC, ela está efetivamente tentando ter uma projeção internacional. Hoje nós fazemos parte da CCAIMO, foi aprovado pelo comandante da Marinha, então nós já estamos participando dessas reuniões, inclusive estaremos agora em final de novembro, início de dezembro, atuando lá na Assembleia Geral da IMO, lá estaremos nesse ano, né, incorporando a força-tarefa da Marinha, porque todos os presentes sabem, né, que nós temos uma representação permanente, né, do Brasil, né, na Organização Marítima Internacional. Hoje é o almirante de esquadra Silva Rodrigues, que é o nosso RPBIMO, e estaremos lá reforçando a equipe brasileira, capitaneada pelo almirante Silva Rodrigues. E nós participamos e acompanhamos todas esses comitês, inclusive aqui no Rio de Janeiro, quando há reuniões da SEC-IMO, nossos representantes acompanham todas essas reuniões, né? Que sempre há algumas dúvidas sobre atividade portuária, sobre terminal de uso privado, né? E sobre o nosso índice de desenvolvimento ambiental, que foi implementado pela nossa ANTAC, e nós estamos de braços dados com a Marinha sempre, né? Sob a orientação da Marinha do Brasil, que efetivamente atua como RPBI, né? Então, nós temos também outra coisa que eu descobri, não sei se o professor Mesquita sabe, né, quem é o representante do Brasil no PIANC, né? Eu vim descobrir quando eu cheguei na ANTAC, eu não sabia, eu fui diretor de Portos e Costas, eu não sabia que a Marinha tinha uma representação no PIANC. E quando eu chego lá, para minha surpresa, o representante do Brasil no PIANC é a ANTAC. E aí eu, obviamente, tenho dito, estou lá colocando, temos que chamar de DHN, temos que chamar de EPC, e isso está em andamento, né, que estava tudo correndo sem a participação da Marinha do Brasil. E agora estamos instaurando a PIANC Brasil, já está em processo, instalação da PIANC Brasil, e, obviamente, né, a Marinha irá participar de todos esses eventos, né? E nós atuamos em todos os comitês, principalmente no Comitê de Navegação Interior e de Navegação Marítima, né? E quem irá cuidar, né, do PIANC Brasil será a Associação Brasileira de Entidades Portuárias e Hidroviárias. O presidente dessa associação é a Autoridade Portuária de Paranaguá.
sobre a coordenação da nossa agência. Bom, assim sendo, nos 10 minutos que eu tinha, só tenho a mais uma vez agradecer a atenção, agradecer ao nosso presidente pelo convite. A nossa agência está lá de portas abertas, importante que todos aqui, a grande parte aqui são integrantes ou da Marinha do Brasil ou da Marinha Mercante. Lá na ANTAC nós temos de portas abertas. O nosso pensamento é que a melhor forma de regular é ouvindo o regulado. Então eu tenho ouvido bastante todos os regulados, certo, comandante Rezano? Eu tenho um encontro amanhã, então estamos constantemente ouvindo para oferecer sempre o melhor serviço à sociedade. O nosso pensamento, especialmente o meu pensamento, é que, como os senhores que são eventualmente regulados, pagam o meu salário, eu tenho obrigação de prestar o melhor serviço. Então, esse é o pensamento que nós temos lá na ANTAC. Tá, muito obrigado pela atenção e espero que aqueles que não conheciam passem a conhecer um pouco da nossa Agência Nacional de Transporte Aquaviário, a agência daqueles que trabalham no mar ou junto ao mar. Muito obrigado. Obrigado, Almirante Lima Filho. Em nome da Sociedade Brasileira de Hidrografia, agradecemos a sua apresentação. Eu gostaria de convidar o comandante Rezano, o diretor executivo da ABAC, para fazer a sua apresentação. E, por favor, Rezano, além de uma breve apresentação sobre a ABAC, eu gostaria que você nos informasse, né, quais são as expectativas ou demandas atuais e futuras da cabotagem com relação às atividades hidrográficas do nosso país. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer à sociedade pelo convite para a ABAC estar presente aqui e falar um pouquinho sobre a cabotagem e falar também da importância da hidrografia para a cabotagem. Queria cumprimentar também aqui a mesa aqui, está me parecendo até uma mesa da Escola de Guerra Naval, né? Só capitão de mar e guerra e um almirante aqui, né? Mas eu vou me comportar, tá certo? O Almirante Lima Filho, eu vou pegar aqui as falas dele aqui, porque é muito importante o que o Almirante Lima Filho falou há pouco. Ele, almirante, já foi DPC, pelo menos nos últimos tempos aqui, tá, almirante? DPC e Tribunal Marítimo. Então, ele foi o responsável o regulador da segurança da navegação. E hoje ele está numa outra cadeira, que ele é o regulador econômico da navegação. Muito importante. Dois chapéus muito diferentes, mas tem uma função importantíssima para a atividade comercial. E eu digo isso porque, infelizmente, um comentário apenas aqui, acho que nós, oficiais da Marinha, ficamos muito distantes da navegação comercial. Somos lá donos do CIABA, a Marinha dona do CIAGA, do CIABA, forma mão de obra, mas ela conhece muito pouco como é a atividade comercial. A ABAC é uma entidade fundada em 1973, temos 50 anos de existência, trabalhamos intensamente durante a confecção, eu digo confecção mesmo, da Lei 9432, que é a lei do transporte aquaviário, que regula o transporte aquaviário. Não a segurança, regula a atividade econômica do transporte aquaviário, dividindo a navegação em alguns tipos: longo curso, cabotagem, apoio marítimo, apoio portuário e navegação interior. E ainda que a lei seja de 97, e curiosamente, senhoras e senhores, ela é decorrente de um comando constitucional, porque o artigo 178 da Constituição diz lá que teria uma lei que regulamentaria o transporte aquaviário no Brasil, inclusive a navios estrangeiros, como é que eles atuam na navegação brasileira. Então é isso que o almirante Lima Filho falou sobre a circularização, que depois eu gostaria até de voltar um pouquinho aqui, almirante, apesar a sua fala está correta, né? Corretíssima, não podia ser diferente, né? Mas a gente tem é importante esse instrumento, porque é com este instrumento que se garantiu que não ficam cargas no cais. Isso é importantíssimo. Foco no usuário. Se não tem navio de bandeira brasileira para fazer o transporte, por que eu vou penalizar o usuário?
Então, é para isso que nós temos um navio estrangeiro como o Almirante Lima Filho. Mas, eu estou falando aqui sentado, porque eu tenho tido algumas orientações do PowerPoint Less, que é para testar os executivos de como eles convencem uma plateia sem o PowerPoint. Então, eu tenho tido esse desafio lá na minha associação de vez em quando ter que falar sem o PowerPoint. Mas aí eu trago o PowerPoint mini, tá certo? Que são os rabiscos aqui, tá certo? E aqui nós falamos muito, o Almirante Lima Filho falou no painel anterior, segurança. Senhores e senhoras, um armador que tem uma propriedade de um navio que custa 43 milhões de dólares, vocês acham que ele não está preocupado com a segurança deste navio? Mesmo com seguro, seguro não paga tudo, não. Então nós somos extremamente preocupados com a segurança do nosso navio. E para isso, a hidrografia é que nos dá as informações necessárias e que nos garante que nós possamos navegar em águas seguras, sempre. Não abrimos mão da segurança. Observem que todo navio tem escrito lá, Safety First. Observem isso. Faz parte. Nós temos um código, nós cumprimos um código. O ISM Code é um código de segurança a bordo. Não pode bebida a bordo. Acabou, não tem mais aquele negócio que o marítimo era o beberrão. Ele pode beber quando ele vai para a terra. Mas quando ele está a bordo, ele não bebe. Não existe bebida a bordo. Existem regras de harassment, como é que chama, de assédio. Nós temos um código muito restrito. O marítimo, e certamente tem alguns marítimos aqui, sabem que a vida de bordo é extremamente dura. E aí, comandante Piegas, quando o senhor me provoca sobre a importância da hidrografia, a cabotagem, ela tem uma característica muito própria de ir aos menores portos. Então, nós vimos há pouco a apresentação da DocTech, falando sobre Santos. Santos tem calado. Nossos navios entram em Santos, vou dizer assim, com facilidade. Porque lá tem 15 metros de calado, nosso navio entra com 10 metros, 11 metros tem 15 metros de profundidade, nosso navio entra com 10 metros de calado. Então não é problema. Mas quando eu vou à Vitória, já começa a ficar complicado. A Vitória, não estou falando Tubarão. Então fica... E aí eu queria aproveitar para fazer um gancho, e até vou falar muito mais de navegação interior do que no painel anterior. Por quê? O nosso grande problema hoje com a hidrografia, está sendo a navegação no Rio Amazonas. Escutei aqui o Almirante Lima Filho, o Almirante Murilo falamos muito do Curuá. Canal do Curuá, Arco Lamoso. Sim, é problema passar lá. Os bancos se movem, a batimetria é de difícil manutenção atualizada, mas e na Foz do Madeira, que a profundidade lá está em 9 metros? Não temos tido mais condições de subir com os navios nossos que estão na cabotagem. Nossos navios, mesmo sendo menores, já não conseguem navegar lá. Ou por 2 motivos. Economicamente não é viável, e é bom saber disso, porque um navio de 3.500 containers, quando eu estou andando lá nele com 1.500 containers, prejuízo. 1.500 eu estou pagando, frete morto. E mais, é uma questão operacional também. O professor Mesquita aqui vai me dar uma aula aqui depois, né? Mas o navio começa a trabalhar com o hélice fora d'água. Com parte do hélice fora d'água. Então, para passar num trecho de apenas 4 quilômetros, por e aí me permitam aqui, uma apatia do Estado,
Porque o rio Amazonas é considerado a grande hidrovia, não se faz nada, não precisa fazer nada lá. Precisa sim, porque hoje a Foz do Madeira está com este assoreamento e é um acúmulo de duas coisas. O Almirante Lima Filho falou aqui novamente, me desculpa estar pegando novamente as suas palavras, Almirante. Problema no Canal do Panamá. O que acontece no Canal do Panamá, acontece aqui no Rio Amazonas também. Nós estamos no mesmo continente. Está seco, está chovendo menos. E aí os navios, por mais ações do homem, dragagens no Rio Madeira, feitas de forma nem sempre bem planejadas, garimpo ilegal e mais, hidrelétrica. Senhores, hoje, não foi ontem não, foi hoje, eu recebi a informação da régua de Porto Velho, no Rio Madeira. De manhã, às 7 horas, estava com 1,50 m. Às 7 horas da manhã. Às 8 horas, estava com 1,70 m. Como é que pode? Não está chovendo? Mas Santo Antônio Giral abre a torneira, sobe. Depois caiu de novo. Como é? E a quantidade de balsas encalhadas no Rio Madeira hoje é considerável. Barcas com granel, com soja, barcaças com combustível. E isso tudo acontecendo à revelia, falta de uma atuação. O Almirante Lima Filho falou também a coordenação com a ANA, a Agência Nacional de Águas, ela é responsável pelo uso múltiplo das águas. E aí privilegia a geração de energia, prejudicando a navegação, prejudicando as nossas exportações. Quem sou eu para falar aqui pelo agronegócio, né? Mas não vai chegar a soja a Itacoatiara, não vai chegar a soja à Vila do Conde para embarcar. Então nós precisamos olhar isso como um todo, comandante Pegas, que essa batimetria, e aí eu provoco aqui, falando aqui para especialistas, e eu não sou especialista, mas nós precisamos talvez, será que nós não estamos precisando repensar, comandante Paulo César, uma provocação aqui, será que a batimetria dos rios precisa ser numa categoria tão exigente? Se ele muda, no mês seguinte ele já não está mais, aquele banco não está mais lá? Eu preciso de um canal seguro para navegar. Não podemos ficar, o capitão dos portos, lá de Manaus, ele ficar refém de, a última batimetria foi feita há 6 meses. Aí ele tem que ouvir o que a praticagem fez. A praticagem, ela não é o órgão oficial para fazer a batimetria. O órgão oficial para fazer a batimetria é o CHM9. Ou se usa a batimetria da praticagem, se incorpora, ou a gente precisa repensar. Será que nós precisamos de batimetrias tão precisas assim? É provocativo, sim, desculpe aqui os hidrógrafos aqui, tá, mas é para que a gente repensar. Porque é diferente, se for falar lá do canal de Paranaguá, que o Gustavo certamente vai falar, é outra coisa. Lá muda também, mas não com esta velocidade que se muda nos rios. Então, eu acho que tem. E hoje, a navegação no rio Amazonas, eu poderia citar alguns trechos críticos. Primeiro, descendo, lá no Solimões, Codajás. Hoje, a Petrobras, para escoar o gás, para escoar a produção de urucum, precisa fazer transbordo em Codajás. Não dá mais para o navio chegar até Urucum. Precisa chegar ali, fazer uma operação chip to chip. O risco, nós estamos falando de meio ambiente. Mas lá é pedra. Ok, então não vamos fazer nada, mas não podemos pensar numa obra de engenharia, não estou provocando, é obra de engenharia mesmo. Codajás. Aí depois descemos, temos um pouco abaixo de Manaus, do encontro das águas, o Tabocal. Tabocal era outro problema. Uma curva acentuada,
um trecho de difícil navegação, mas com pouca informação. E o problema do Tabocal, de repente, se resolveu, minimizou, porque não se resolve, né, comandante, com a instalação de uma régua no Tabocal, de Jatuarana, régua de Jatuarana. Então nós temos lá a precisão da informação. Hoje, que nós não temos, muitas vezes, é a informação precisa. Ela está muito defasada, porque lá no Rio Amazonas, as réguas estão muito distantes umas das outras, e aquele gráfico de interpolação, por vezes, gera erros. Enseada do Madeira. O que eu tenho ouvido eu vivo nesse assunto, porque está atrapalhando, está prejudicando o porto. E, curiosamente, no sistema estatístico da ANTAC, que eu recomendo a todos conhecerem, faço propaganda da ANTAC também, viu, Mirante? Vamos lá, vamos ver sabe qual é o segundo porto em movimentação de containers na cabotagem? É o porto de Chibatão. E sem o navio poder chegar lá, para carregar toda a produção da Zona Franca, as motocicletas que vêm para cá, ela vai encarecer. Ela vai encarecer. Por quê? A ANTAC, agora nós tivemos que pedir, o ano passado já houve essa autorização, e esse ano novamente, temos que trazer navios menores para poder ir até Manaus, para pegar a carga. E essa carga, esse navio é tão pequeno, que para poder ir a Manaus, que não vale a pena ele descer até o Sudeste. Então, o navio vai até Pecém e faz um transbordo da carga. Cada tombo, que a gente chama, cada troca de navio, que a gente troca, ou modal, isso encarece o produto. Depois da Enseada do Madeira, é isso que eu já comentei aqui, nós temos o canal do Curuá também, e aí a minha provocação, será que nós vamos deixar o Rio Amazonas virar o Rio São Francisco, que foi sendo assoreado, e hoje praticamente inexiste navegação no Rio São Francisco? Ah, estamos longe, isso não acontece. É o maior rio em volume de água. Isso muda. Então, essas são as minhas palavras aqui, comandante Pegas. Eu queria aqui falar, quando o almirante Lima Filho falou sobre a circularização, ela é importante. Na cabotagem, o que se circulariza é a carga. É isso que eu queria só complementar, almirante. Porque eu tenho uma carga e não temos frota suficiente na cabotagem para granel sólido e granel líquido. Para containers, nós temos uma frota que atende plenamente, praticamente inexistem, exceto nesses casos que eu falei aqui, lá do Rio Amazonas, inexiste navios estrangeiros hoje operando na cabotagem de containers. Pode ser que com a regulamentação do programa BR do Mar, pode ser não, teremos navios estrangeiros, mas em determinadas condições, em que esses navios estrangeiros terão que ter obrigatoriamente o comandante e o chefe de máquinas, pelo menos brasileiros, e mais 1/3 da tripulação brasileira, no mínimo. Então é isso, comandante Pegas, eu espero ter atendido aí, e talvez ultrapassado um pouquinho o prazo. Muito obrigado. Comandante Rosano, muito obrigado por sua apresentação. Faço um parêntese, não falo pelo diretor, mas com certeza o superintendente técnico está aqui. Essas suas observações vão chegar à diretoria a fim de serem consideradas de uma forma relevante. Eu gostaria agora de convidar o comandante Vilas Boas a fazer a sua apresentação e pedindo que informasse quais são as expectativas ou demandas atuais e futuras das autoridades portuárias em relação à atividade hidrográfica nacional. Alô? Bem, é um prazer imenso retornar ao Clube Naval. Tive a oportunidade de, durante o período que passei no Porto do Rio de Janeiro, fazer uma apresentação sobre o projeto do VTMS, do Porto do Rio, e agradecer o convite ao almirante Paulo César, ao almirante Augusto, parabenizar a SB Hidro pela iniciativa e parabenizar os meus companheiros de mesa pelas brilhantes apresentações. Então, eu resolvi, na minha apresentação, dar um enfoque
com relação à oportunidade que eu tive à frente do projeto do VTMIS do Porto do Rio e do Porto de Santos. Eu estive durante 1 ano no Porto de Santos e durante 4 anos no Porto do Rio. E me deparei com a seguinte situação. Eu cheguei em Santos em 2018 e depois em 2019 no Rio de Janeiro, e nenhum dos 2 portos tinha sequer um anemômetro, nenhum marégrafo, nenhum equipamento, 0 equipamentos meteorológicos. Então, os portos efetivamente não se prepararam, de acordo com o que determina a lei dos portos, né? Eles negligenciaram e negligenciam hoje essa responsabilidade. E, à frente de um projeto como esse, que é um projeto de um VTMIS, né? É um sistema extremamente complexo que envolve radares, estações base de AIS, radiogoniômetros, câmeras de CFTV, inclusive com imagem termal, sensores meteorológicos, transceptores de VHF, software de gravação e reprodução, um software integrador e um data center. Então, é um sistema que envolve muita engenharia, engenharia civil, engenharia eletrônica, engenharia elétrica, hidrografia, envolve muitas áreas de saber, envolve muitas áreas da empresa, e não existia em nenhuma dessas 2 empresas nenhum hidrógrafo, nenhum oceanógrafo. 0. Então, um desafio muito grande de implantar numa autoridade portuária um projeto dessa monta e que envolve um conhecimento de oceanografia. Então, eu tive a honra de, em 2019, participar, junto com o Almirante Laranjeira, da assinatura do Acordo de Cooperação com a Marinha, né? Nós divulgamos aqui, foi amplamente divulgado em 2019, a Companhia Docks do Rio de Janeiro assinou um acordo com a Marinha para a utilização das dependências da Marinha para a instalação do seu projeto de VTS. O que eu gostaria de ressaltar aqui é o seguinte, que de todas as estações remotas, né, todas elas são em terrenos da Marinha, né, tudo aqui está em terreno da Marinha, a não ser o CCO, que está no Porto de Docas, toda a parte meteorológica está ou em terrenos da Marinha ou em terrenos do Exército. Então, nós temos, no caso, uma boia meteorológica, uma rede de estações meteorológicas e uma rede de marégrafos. Então, vou apresentar aqui para os senhores, né, a importância desse projeto. Então, o Almirante Campos, aqui, meu ex-comandante da Escola Naval, na época era o DGN, e nos convidou para uma apresentação sobre o e-navigation, né, e o Almirante Laranjeira, então, aceitou a ideia de que o Porto do Rio de Janeiro seria o porto que seria o porto teste, né, o projeto piloto do e-navigation no Brasil. E aí, com base nisso, né, haveria necessidade, de que fossem comprados, meu Deus do céu, que fossem comprados equipamentos meteorológicos para garantir o seguinte: o e-navigation, né, I não é de eletrônica, é I de enhanced, né? O e-navigation faz com que o navio seja comunicado e receba a sua alocação em berço desde o seu porto de origem. Então, ele já reduz a sua velocidade, ajusta a sua velocidade para chegar just in time. Então, ele não fica fundeado, ele não fica, não tem risco de sobreestadia no porto, né? E para que isso aconteça, há que haver um domínio pleno das condições meteorológicas do porto. Então, o grande desafio, né, do padrão S100, que está em implantação no mundo inteiro, né, acho que, se não me engano, acho que agora 2023, né, que começa a janela de 10 anos para que os portos se acertem, os portos vão ter que passar para o mar, né, por intermédio de internet das coisas, né, e usando já a tecnologia do V10, que é o AIS aprimorado, que é o VHF Data Exchange System, que vai multiplicar por 32 a capacidade do AIS, inclusive com capacidade de videoconferência com os comandantes. O porto vai ser responsável por passar essa pleiade de informações, né, carta náutica, restrições de navegação, áreas de pesca, batimetria do porto, ou seja, o porto, dentro da filosofia do internet das coisas, ele vai ser responsável por transmitir para o mar uma camada enorme de informações para os navegantes. E, como foi dito na apresentação anterior,
Os portos que não tiverem essa tecnologia vão ficar para trás. Isso aqui é perda de competitividade. Então, o Porto do Rio de Janeiro, ele nasceu então com um projeto que foi desenvolvido pela Precursor, uma empresa de hidrógrafos, né? Desenvolveu então um projeto, porque nós, no Porto do Rio, não tínhamos a capacidade de desenvolver um projeto dessa magnitude, de tal complexidade. Então, foram pensados então em três estações meteorológicas, uma rede de maregráfica e uma boia meteorológica, né? Isso ficou, a ideia foi dotar a Baía de Guanabara de um sistema complexo de medição de corrente, onda, vento, precipitação, salinidade, oxigênio diluído em água. Então, quase todas as estações estão em terrenos da Marinha. A Marinha, então, ganhou uma série de equipamentos que foram cedidos pela Companhia Docas em regime de comodato, e algumas parcerias foram estabelecidas também nesse sentido, né? Então, aqui é a rede maregráfica, são seis marégrafos espalhados pela Baía de Guanabara, com a previsão de um sétimo ser instalado na ilha de Brocoió, que é lá em cima. Inclusive, é fora do porto organizado, mas que interessa à academia, né? A academia tinha muito interesse, a UERJ tinha interesse de que fosse instalado um marégrafo na ilha de Brocoió. E 3 estações meteorológicas, né, espalhadas aqui pela Baía de Guanabara, cobrindo toda a nossa área de interesse, a área de interesse do porto, né? O porto está aqui, ó. O Porto do Rio de Janeiro é esse aqui, esse U aqui. E o Porto de Niterói do outro lado. Uma boia meteorológica, essa boia é uma boia caríssima, essa boia custou para a Companhia Docas do Rio de Janeiro 1,2 milhão, e aquele sistema todo custou 3,8 milhões. Né? A licitação foi ganha pela Hidromares, que está aqui, inclusive, representada por um ex-estagiário meu, o Paulo Vitor, que hoje trabalha na Hidromares e faz a manutenção desse sistema. A boia foi lançada em frente à Ilha do Pai, né? E ela tem uma pleiade de sensores, né? Ondógrafo, ela tem painel solar, ela tem a IS, a TOM, tem uma estação meteorológica, tem sensor tem visibilímetro, muita informação vem dessa boia, um ADCP. O sistema todo em nuvem, né? A Hidromares, como eu falei, venceu a licitação, esses dados estão disponíveis em nuvem e estão disponíveis também, não só na web, como também em aplicativo. E isso também está disponível para a comunidade científica e marítima, né? Qualquer um pode entrar na página lá de Docas, acessar o link e vai ter os dados históricos, né? Pode, inclusive, remontar a data da primeira medição, que foi dia 29 de dezembro de 2022. Outra parceria que nós firmamos foi com a universidade. Aí o conceito do triplo hélice, né? Nós não temos nada. Como é que a gente consegue ter informação rápido? Parceria com a universidade. Isso aqui, essas boias são boias também muito caras, são legado olímpico. Elas foram usadas durante a Olimpíada nessas duas posições aqui, que era a época da regata, né? A regata olímpica. Depois elas foram removidas de posição e lançadas aqui, uma em frente aqui ao canal de Cotunduba e a outra aqui em frente à Copacabana. Tá? A parceria com os terminais, Docas não paga absolutamente nada, 0,800, e tem a informação meteorológica que vai para o software de calado, que é utilizada no software de calado dinâmico Redraft, que é também um software que também Docas não paga nada, os terminais bancam essa iniciativa, e esse software ele é utilizado para previsão. Hoje esse software é usado pela praticagem e pelo Porto do Rio de Janeiro apenas como go no go para as manobras mais críticas. Então, eu falo nós porque eu ainda me refiro com o período de Docas, mas não estou mais trabalhando lá. Mas, basicamente, o calado dinâmico é o seguinte, a conjugação de dados ambientais com os dados dos navios, né, a IS e a sua configuração, com dados do canal, aqui a batimetria, é uma das informações mais importantes, né? Isso roda
no mecanismo computacional e o output são três saídas. As janelas de operação, de quando a quando eu posso manobrar, qual o calado máximo e qual a dragagem, onde eu preciso fazer uma dragagem, porque o squat, né, aquele afundamento da quilha, é mais crítico e eu tenho que dragar mais. Eu não preciso dragar o porto, que é uma coisa também que os portos brasileiros fazem, que não é comum na Europa e nos Estados Unidos, que é dragar porto à mesma profundidade. Os portos, eles são dragados conforme a demanda de squat, né? E aqui são exemplos de utilização do calado dinâmico, né? Isso aqui é um exemplo real, foi um teste que nós fizemos com a OMC Internacional, uma empresa australiana, que é exportadora de minério de ferro, Austrália, né? Então, eles usam o calado dinâmico na veia, usam com muita força o calado dinâmico dos portos australianos, a OMC está presente na Austrália. Aqui é o calado que o calado que o navio está, e aqui são as janelas que o navio pode passar, né? Isso aqui também é outra coisa também bem interessante que o software também pode dar, que é dizer automaticamente, de forma automatizada, qual seria a melhor janela, que horas entra o navio, que horas sai o navio, a melhor utilização da maré, trabalhando de forma otimizada. Aqui é a tela do Redraft, né, o software que nós usamos no Rio, a tela antiga, né, do Redraft, né, ele é usado hoje em 10 pontos na boca da barra, na barra grande, que a gente chama, né, os dados vêm da boia e dos sensores, vento, corrente, onda, não havia somente um marégrafo, e nós então agregamos mais dados. E por fim, vou mostrar aqui o triplo hélice, né, funcionando. Então, uma estagiária minha, que antecedeu o Paulo Vitor, ela fez um trabalho de conclusão de curso, o TCC dela, sobre calado dinâmico. Depois ela está fazendo um mestrado sobre calado dinâmico, na UF. Ela está hoje defendendo uma tese sobre Redraft. E essa tese, ela apresentou na IALA. Aqui é ela aqui, apresentando na IALA um trabalho sobre calado dinâmico, como exemplo da companhia Docas. Eu, infelizmente, não estava mais na empresa, não pude apresentar. Isso aqui é outro exemplo, é um evento da Oceano, e aqui está o meu ex-estagiário, que sou eu, né? E esse aqui são todos os estagiários. Eu só fiz a abertura do evento, e eles fizeram a apresentação das diversas ferramentas de oceanografia que foi efetivamente utilizada, né? Então foram estagiários da UERJ, da oceanografia da UERJ, que foram trabalhar em docas como estagiários e que hoje estão no mercado trabalhando em empresas de oceanografia. Aqui também outro exemplo, na sexta-feira essa tese vai ser defendida pela Dandara, uma aluna da UERJ também, ela trabalha na Delfos, e ela fez um trabalho sobre sedimentação, o estudo de sedimentação do porto, né, usando LHs, vários LHs de docas, foram entregues a ela, e ela vai fazer uma tese, isso aí vai virar depois uma tese de mestrado, ela pretende prolongar esse estudo, e no desenvolvimento desse trabalho. E também, aqui está uma menina que também eu tive o privilégio de orientar. Isso é uma tese de doutorado, a primeira tese de doutorado defendida pelo PPGEM, o programa de mestrado e doutorado da Marinha, lá da Escola de Guerra Naval, que redundou numa apresentação aqui, feita no Clube Naval, justamente sobre o projeto de VTMIS. Ou seja, infelizmente, eu esperava que essas iniciativas, né, de cooperação, academia, setor público, efetivamente redundassem numa espiral de conhecimento, né? Mas, infelizmente, a gente observa que os portos ainda não se conscientizaram da importância da hidrografia, da oceanografia nas suas atividades. Infelizmente, essa é uma realidade. Muito obrigado, senhores. É um prazer estar aqui apresentando o trabalho. Obrigado, comandante Vilas Boas. Muito obrigado em nome da Sociedade Brasileira de Hidrografia. E eu convido agora, como nossa última participação, o comandante Gustavo Martins, aproveitando, pedindo que ele faça uma breve apresentação sobre a FENAPRÁTICOS e nos informe quais são as expectativas ou demandas atuais e futuras, né, da praticagem com relação às atividades hidrográficas no país. Senhoras e senhores, boa tarde. Comandante Paulo César, Almirante Paulo César, muito obrigado pela oportunidade da FENAPRÁTICOS comparecer ao evento. Nós estamos sempre muito felizes com isso. Senhores almirantes, meu colega de turma aqui, dileto colega de turma, Almirante Lima Filho,
tentarei ser extremamente rápido. Já vou disparar aqui o cronômetro para falar bem rápido. Até porque eu sou o último palestrante e todo mundo já falou tudo que eu já ia falar, então não adianta nada. Então, eu só iria estar repetindo. Então, vou tentar apenas atender ao nosso mediador que pediu uma apresentação da FENAPRÁTICOS e vou diretamente ao ponto e tentarei ser extremamente rápido, sem abordar tudo. Não vou falar do framework RC100, deixo isso para o Almirante Garcês e os hidrógrafos, vou falar apenas a percepção da praticagem, do que a gente precisa melhorar. Obviamente, a primeira coisa que a gente precisa melhorar é que os portos organizados, as autoridades portuárias, tenham hidrógrafos. A ANTAC tinha que botar isso no papel, é o seguinte, todo porto organizado tem que ter um hidrógrafo dando a formação que você considera hidrógrafo. Não pode considerar que hidrografia é coisa da Marinha. Hidrografia é de todos. Então, apenas o prático, tem que falar o que é o prático, o que é o serviço de praticagem, FENAPRÁTICOS e os desafios para a hidrografia. Não vou nem, já vou falar logo o que eu acredito que a gente precisa melhorar rapidamente, que pode ser diferente. Como já foi mencionado, para o Porto de Paranaguá é uma situação diferente para o Rio Amazonas. Então, prático é profissional aquaviário, não tripulante, que presta serviço de praticagem embarcado, processo seletivo público, diversidade de profissões de origem, o estágio de qualificação de praticante prático para sair prático, e, finalmente, a atualização é feita tanto no Brasil quanto no exterior ao longo da carreira. O serviço de praticagem é o conjunto de atividades profissionais de assessoria ao comandante, requeridos por força de peculiaridades locais que dificultem a livre e segura movimentação da embarcação. É constituído do prático, a lancha de prático, e da atalaia temos ali uma imagem de uma atalaia nossa, com tudo que a gente tenta controlar e coordenar. É regulamentado no Brasil há 215 anos, desde que a família imperial chegou aqui, teve que regular a praticagem. A FENAPRÁTICOS é bem mais nova, foi criada em 2013, é bem mais nova que o Conselho Nacional de Praticagem, o CONAPRA, quando a gente percebeu que o reconhecimento da Marinha de que o CONAPRA é o órgão de representação nacional da praticagem não funcionava em todos os setores do governo. Então, nós chegamos a quem é que pode representar os práticos? A federação, que é composta pelos diversos sindicatos. Então, foi criado em 2013 para coordenar e defender os interesses da categoria profissional dos práticos, tendo como base a defesa de suas necessidades econômicas, profissionais e sociais. E exerce o papel de órgão técnico consultivo, colaborando com o Estado brasileiro, sempre que solicitado, no estudo e na solução de problemas da categoria profissional dos práticos. Parei de falar de praticagem, agora a gente vai falar desafios. Então, acho que todo mundo já falou aqui, aumento da dimensão dos navios. Os navios estão cada vez maiores. Se a gente pegasse um manual antigo de hidrografia, dizia, não, os navios são pequenos em relação aos canais. Não, não são mais pequenos em relação aos canais, e nós temos que nos preocupar com isso. Necessidade de operação com calados maiores, cada vez temos que carregar mais carga. Nós vamos ter que sair, segundo algumas projeções, de 1,3 bilhão de toneladas movimentadas nos portos para 4 bilhões de toneladas em 2050. Eu não estou vendo muitos portos começando a ser construídos por aí e eles levam muitos anos. Então, a gente vai ter que aumentar a eficiência nos portos que nós temos e não podemos comprometer a segurança com isso. Incremento do tráfego nos portos, vou ter mais navio entrando e saindo. Ou seja, a gente pode aumentar a velocidade de um ship loader, significa que ele vai carregar mais rápido, vai ter que sair, vai ter que entrar outro, a gente tem que ganhar o máximo de eficiência possível. E perspectivas de mudanças climáticas, não vou nem dizer que vai ter, que não vai ter, que é aquecimento global, não vou discutir, mas a gente percebe que cada vez nós temos situações mais extremas acontecendo. Se for fazer aquelas estatísticas, vai chegar assim, olha, aquilo que deveria acontecer em 100 anos, agora está acontecendo em 10 anos, e a tendência vai continuar assim.
Então, desafios para a hidrografia do nosso ponto de vista. Na área de levantamentos hidrográficos, cartografia, maior precisão dos levantamentos. A gente tem que trabalhar, se quer aumentar o calado, tem que trabalhar com o mínimo de folga. Então, tem que ter o máximo de precisão possível nesse levantamento. Maior velocidade de processamento e divulgação. Não adianta fazer o levantamento, levar 3 meses, 6 meses para ficar pronto. A gente precisa de maior velocidade. Esse ciclo tem que ser mais rápido, tem que se buscar soluções para isso. Modelos mais precisos para identificar a formação e a movimentação dos bancos de sedimentos. A gente não pode ficar só corrigindo o que já aconteceu. A ilha mudou de posição. Não, a gente tem que ser capaz de criar modelos, aí vai para a academia para estudar, para desenvolver os modelos, que de onde vai estar essa ilha daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Uso mais difundido do sistema de calado dinâmico, já estamos falando, ou seja, a gente vai trabalhar com o máximo de calado possível. Para isso precisa precisão e precisa ter o sistema. Na área de meteorologia e mareografia, por exemplo, melhores modelos de previsões meteorológicas, principalmente na área micro. Para isso precisa, obviamente, de uma rede de sensores para que você possa prever. Num porto, se passar um CB, uma nuvem de tempestade muito pesada, pode criar uma situação de risco que não foi identificado no modelo macro. Então, a gente tem que estar sempre melhorando esses modelos. Maior cobertura de sensores meteorológicos, sonográficos, hidrológicos, tem que ter sensores. A autoridade portuária tem que encher a sua área, sua poligonal de sensores. Sem sensores e sem a mão de obra para analisar, não vai adiantar nada. Melhor previsão nos modelos de maré meteorológica. Se mudanças climáticas, isso aí vai ter situações que daqui a pouco o cais está sendo coberto por água e ninguém está prevendo aquilo, vai estragar tudo que tiver na sua reta, ou daqui a pouco o navio está tocando no fundo, porque a maré foi lá embaixo. Tem que ter modelos de previsão de maré meteorológica. Garantir o acesso às autoridades portuárias aos dados meteorológicos e gente para entender o que está recebendo, né? Todo mundo tem que estar atento a isso. Na área de auxílios à navegação, incrementar o uso de auxílios virtuais. A gente está usando muito pouco Atones aqui no Brasil. Ele pode ser muito útil na hora de identificar alguma coisa. Eu fiz um levantamento, descobri que tem um ponto aqui que está fora, eu posso colocar uma boia virtual ali para tirar o tráfego daquela situação, e isso é importante. A gente está vendo muito pouco isso, estamos atrasados com isso. Adoção em uma escola de boias articuladas. Os canais estão ficando pequenos para os navios. Os navios hoje estão ficando maiores e eles vão ter, pelo aumento de tráfego, de se cruzar no canal. Não adianta ter uma boia passeando 35 metros ou mais na margem do canal, quando a gente precisa ter efetivamente uma precisão, às vezes no máximo de 5 metros. Maior cobertura do GPS, ou seja, a gente precisa ter uma posição ideal. Eu ia até perguntar sobre a posição ali daquele trabalho que está sendo feito com o ecobatímetro dos rebocadores, como é que é a precisão da posição desses rebocadores, porque a gente tem que ter, e não são todos os portos que têm DGPS. Paranaguá, só existe um DGPS de operação lá, que é da praticagem, que a gente usa para os nossos sistemas, mas não é aberto para os outros. Tem que usar sistemas de maior precisão. Implantação de VTS e LPS, o Local Port Service. Nem todo porto vai precisar de um VTS, mas você precisa ter algum tipo de coordenação disso tudo que a gente está falando aqui. A autoridade portuária tem que estar participando e tem que estar envolvida. E, de acordo com a minha promessa aqui, antes de completar os 10 minutos, eu estou terminando aqui a minha apresentação, lembrando que restará sempre muito o que fazer. Muito obrigado a todos. Boa noite, Gustavo. Martins, muito obrigado por sua apresentação no da SBH. Com certeza, essas observações serão levadas em consideração pela DHN também. E eu gostaria agora de dar início aos debates. Eu tenho aqui 2 perguntas. Primeiro, ao Almirante Lima Filho. É proveniente do comandante Jusemar. Jusemar, se por acaso eu ler errado ou não der o enfoque correto, por favor, você me corrija. É fundamental o papel das agências reguladoras para o Estado brasileiro.
a Marinha, como responsável pela segurança da navegação, funciona também como uma espécie de agência reguladora. Seria o caso de concentrar a missão da ANTAC na qualidade, ou o senhor considera desnecessário alterar e assim manter, digamos, a parceria entre as missões das duas organizações? Eu acho, comandante Josemar, que as tarefas, tanto da ANTAC como da Marinha do Brasil, no tocante à navegação, né, eu acho que é o foco aqui da sua pergunta, elas são complementares. No tocante à qualidade, tanto a Marinha quanto a ANTAC, dentro das suas esferas de atuação, procura sempre buscar a qualidade. Por exemplo, a prestação de serviço, que é o que nós verificamos, especialmente nas travessias, nós buscamos sempre verificar se está havendo uma prestação de serviço de qualidade. São feitas diversas enquetes junto aos usuários, perguntando quais são os problemas. Efetivamente, aquelas empresas que não oferecem um bom serviço são retiradas, são impedidas de atuar. E a Marinha do Brasil, por sua vez, já está focada na segurança da navegação, né? Tanto na sua vertente da hidrografia, da DHN, como a vertente das capitanias dos portos, por intermédio da diretoria de portos e costas. Então, eu entendo sim que a qualidade é fundamental. Não sei se é isso que o senhor perguntou, mas a qualidade, ela orienta tantas atividades da Marinha do Brasil, instituição que eu pertenço há mais de 45 anos, como a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, que nós buscamos também a qualidade em nossas atribuições. E agora, o que eu tenho defendido, e o slide que está em todas as minhas apresentações, é a necessidade de uma maior integração entre as duas, né? Por isso que eu acho que as atividades são complementares, e os dois juntos para buscar uma melhor prestação de serviço, porque aquilo que o mais usuário procura, especialmente nas travessias, tanto transversais como longitudinais, é a segurança. Almirante, muito obrigado. A segunda pergunta é dirigida ao comandante Rezano e é da senhora Priscila Dalmissan. A pergunta é: portos que investem em segurança da navegação com levantamentos hidrográficos periódicos e precisos, a tons de alto desempenho que possibilitam a redução nos custos em relação ao seguro, quer dizer, esses investimentos feitos, né, pelos portos reduzem o custo das embarcações? Obrigado pela pergunta. Eu acho que... obrigado pela pergunta, e é bastante interessante. É importante você ter conhecimento, né, que para que a gente acesse um porto, especialmente os portos públicos, né, existem algumas tarifas que nós pagamos. E uma delas é a tabela 1, que é a infraestrutura aquaviária. Então, aquela infraestrutura, não estou falando de investimento, mas de manutenção, ela é custeada pelo armador. O armador paga. E nós pagamos, atualmente, por uma nova resolução da ANTAC, a resolução 61 da ANTAC, é pelo TPB do navio. Então, o navio entrando vazio, ele paga tudo. O navio entrando cheio, paga tudo. Então, nós pagamos. E o que é essa infraestrutura aquaviária, né? É o balizamento, é o levantamento hidrográfico, é a sinalização. O VTMS, que foi uma decisão mais recente da ANTAC, ficou fora disso daí e está numa tabela 1 adicional, ainda que seja para o Porto de Vitória, que foi um porto que é uma novidade. O Porto de Vitória tem sido novidade ainda para nós, porque é um porto público que foi concedido pela iniciativa privada. Certo, menino? Então, eu tenho... Agora, existe uma classificação dos portos, que é o porto seguro e o porto não seguro. E o pior castigo que um porto pode ter
é ser declarado não seguro. Porque aí sim o preço do seguro dispara. Dispara mesmo, e mais que disparar o preço do seguro, os armadores não vão, porque é muito caro, não vale a pena. E aí ele não tem questão de responsabilidade, então eles não vão. Então, felizmente aqui no Brasil, nossos portos, eu desconheço algum porto que tenha, nos últimos tempos aí, tenha sido declarado inseguro. Mas isso daí é um trabalho que eu acho que eu pego aqui um gancho, Almirante, para falar aqui da relação marinha-ANTAC, tá certo? Que é, na realidade, a lei 12.815 e a 8.630 eram muito felizes nisso daí, em dizer que quem estabelece o calado autorizado para o porto é a autoridade portuária em coordenação com a autoridade marítima. Então, a palavra-chave, e não adianta querer colocar tudo na Marinha ou tudo na ANTAC, o importante é coordenação. Acho que a palavra-chave disso daí, e tirem as vaidades das autoridades. Como eu falei aqui da ANA também, tá certo? Que também, ela é tudo. Nós temos que ver lá de cima, o que é bom para o país. A bom ANTAC dizer que tem que ter assim, o porto tem que ter a infraestrutura, tem que ter a boia ali, a Marinha tem que dizer que a boia é essa daqui, eu acho que a gente tem que ver assim. Então, eu desconheço, o único ponto de variação do preço do seguro é isso, quando o porto é declarado inseguro. E aí pode ser declarado inseguro por conta de má sinalização, mau balizamento, serviços, me desculpe aqui, mas não é o caso, mas até mesmo se uma praticagem for ineficiente, o porto pode ser declarado como inseguro. Pode sim. E aqui eu acho que aqui no Brasil, felizmente, nós não temos essas dificuldades. Espero ter respondido a sua pergunta aí. Comandante Rosano, muito obrigado. Eu não tenho mais alguma pergunta, a mim nada foi direcionado. Ok, mais uma vez então, aos 4 palestrantes, Almirante Lima, Lima Filho, Rezano, Comandante Gustavo Martins, Vilas Boas, muito obrigado pela participação dos senhores, em nome da Sociedade Brasileira de Hidrografia. Almirante Paulo César, podemos finalizar o dia então? Afirmativo então, sucesso geral, muito obrigado. Muito obrigado a presença de todos, peço a gentileza que permaneçam no palco.